Olá, tudo bem por aí? Espero. Quer falar, Gabi, alguma coisa antes? Eu achei que você. Volta. Olá, tudo bem por aí? Espero que sim, espero que você esteja bem. Por aqui tudo ótimo. A gente está começando, dando início agora ao sétimo episódio desse podcast maravilhoso de estudo do livro Um Curso em Milagres. É uma honra, uma alegria, me sinto abençoada de estar fazendo esse trabalho, me sinto verdadeiramente honrada de estar aqui com essas mulheres lindas, de estar aqui com você que está me ouvindo, fazendo esse estudo tão profundo, vivendo essa experiência tão profunda, porque vai muito além de um estudo. É algo que está difícil ainda, a gente vem discutindo sobre isso, ainda está difícil nomear o que é exatamente esse livro, ainda é algo inefável para mim, mas é isso. Gratidão por estar aqui, espero que você possa aproveitar também, assim como nós estamos aproveitando, receber, assim como nós estamos recebendo. Muitas transformações acontecendo no nosso grupo de mulheres, com cada uma individualmente, muitas trocas, muitas partilhas e sincronicidades também entre todas. E se você sentir de compartilhar também como está sendo para você receber esse livro, receber essa sabedoria, a gente vai adorar saber. Hoje eu estou aqui com muitas deusas maravilhosas do Essência. Eu estou com Meire, que está sempre aqui com a gente, ancorando, mesmo quando ela não comenta, ela está aqui sustentando energeticamente esse trabalho. Estou com Daniele e Daniela, duas fadas lindas, maravilhosas. Estou com Maria, amada também, uma deusa. Todas essas mulheres que participam desse podcast, eu estava até comentando com elas mais cedo, né? É muito gratificante porque são seres de uma sabedoria muito linda, delicada, verdadeira, profunda e cada vez mais vem revelando, né? Expressando, expandindo essa sabedoria. E que bom que vocês estão aqui comigo hoje. Gratidão de verdade por todas vocês. Fiquem à vontade para compartilhar insights, dúvidas. A gente sempre, antes de começar o nosso podcast, a gente tem praticado isso, né? Porque como a gente está fazendo essa gravação para você que está aqui ouvindo, a gente traz a intenção de poder receber também dúvidas e insights e perguntas que podem chegar na sua cabeça que está aí recebendo, né, esse podcast em algum momento do tempo, do espaço. Então, mulheres, fiquem à vontade caso alguma pergunta surja aí, né, na mente de vocês e por favor, partilhem, porque pode ser a dúvida de muitos. E tô aqui com Gabi, Helena, Gabi Leão, Gabi maravilhosa, que mais uma vez está aqui para trazer essa sabedoria profunda, mágica, mística desse livro maravilhoso. Seja bem-vinda, Gabi, gratidão. Gratidão, amadas, todas que estão aqui, quem está ouvindo aí também. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1, né? Sessão 1, Significado de Milagres. A gente parou no 45, não sei se a gente fez o 45. Não? Então, a gente vai iniciar a partir do 45, para quem tiver o livro aí já ir se organizando, abrindo o livro, quem tiver um caderninho, quiser fazer anotações e sentir de compartilhar com a gente também vai ser maravilhoso. E sentir também da gente tirar uns momentinhos agora para fechar os olhos, respirando fundo, vai se conectando com a ideia de Deus que você tem, de Deus amoroso, alinhando seu coração, pedindo que a gente possa receber tudo que Ele quiser trazer pra gente hoje, através do coração, acima de tudo. Alinhada com a verdade.
Que a gente possa entregar também qualquer pensamento de preocupação, qualquer pensamento de tem que fazer alguma coisa, qualquer pensamento que atrapalhe na frente, para que a gente possa receber o que ele tem para trazer hoje aqui. Então, acho que podemos começar. Eu queria só fazer um adendo antes de começar a ler a leitura. Para você que está ouvindo, eu não sei se você sabe, mas esse livro, se você não tem o livro físico, ele está disponível online também. É muito fácil de encontrar na internet o PDF desse livro, mas se você tiver dificuldade também, você pode escrever aí, fazer um comentário, não tenho o livro. E a gente envia para você um link com o PDF, tanto do livro texto quanto das lições. E é isso. Perfeito, gente. Bom, então vamos começar no item 45 da sessão 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontrastes e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. Então, para mim, o que vem aqui na primeira frase, né, o milagre nunca se perde, que me vem é justamente, me lembrou até das leis da física que a gente tem, né, de que a energia nunca se perde, tudo se transforma, né, que a gente já ouviu bastante. E eu sinto que é algo nesse sentido. Uma vez que a gente acessa o milagre, que é esse acesso da cura na mente, ela nunca pode ser desfeita, né? A cura tá feita, ela nunca vai ser perdida. E o que ele traz é que essa cura que a gente recebe pode impactar de maneiras que a gente nem sequer imagina, né? E é muito bonito, porque quando a gente está realmente recebendo os milagres na mente, seguindo a guiança, às vezes a gente está impactando coisas e pessoas que a gente nem sequer imagina. E por ser um milagre, né, o poder que ele tem, por ser algo que não é desse mundo, que é transcendente, é realmente muito verdadeiro. Então ele se expande para quem está aberto para receber esse milagre, né? Mesmo que a gente não esteja ciente, lembrando que essa parte mais da gente estar ciente ou não está mais relacionada ao controle do ego do que necessariamente do espírito, né? Do que a vontade e os milagres que o espírito acessa. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, pois são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Aqui ele vai trazer a ideia de que o milagre, né, é aquilo que a gente falou, ele é um meio, ele não é o fim, né? O fim, ele é a revelação. Então é a gente acessar a lembrança de Deus na nossa mente. O que é a lembrança de Deus? É a comunicação direta com Deus, né? A gente está 100% em comunicação com Ele, a gente está 100% unido, ter a percepção da nossa união com Deus verdadeiramente. E todas as barreiras que a gente coloca, né, que o ego colocou através da ilusão, são as barreiras que o milagre vai tirar, né? Então ele vai curando. O espírito vai lá e cura, né? Cura essas barreiras, porque a instância final é essa onde não tem separação, né? Porque a comunicação, se a gente for parar para pensar, é como se fosse metaforicamente não ter a separação. Então, sei lá, se eu tô com um problema e eu não falo, eu tô com um problema com a Andréia, eu não falo pra Andréia, o que tá acontecendo? Eu tô separada da Andréia, eu tô carregando esse problema na minha mente, eu tô com aquilo, eu não consigo resolver e eu não resolvo com a Andréia, e a Andréia tá separada de mim.
E daí, muitas vezes, isso a gente realmente pode trazer para as relações também. Aí, muitas vezes eu vou ficar brava com a Andrea, eu vou projetar um tanto de culpa, um tanto de coisa na Andrea, em vez de abrir o canal de comunicação. Quando a gente abre o canal de comunicação, a gente está em união com a pessoa, né? Aí as ideias, elas são limpas na mente e a gente pode realmente curar o que precisa ser curado. E com Deus é a mesma percepção. Então, a partir do momento que a gente vai tirando as barreiras, a gente está abrindo a percepção da comunicação, porque a gente está unido a Ele, mas a gente está abrindo esse canal verdadeiramente. E daí ele lembra de novo, novamente, de que os milagres, quando a gente chega nessa instância, né, quando a gente chega na última instância, eles não são mais necessários, né, porque a gente já é um com Deus, a gente já vive, né, em amor, em felicidade, então eles não são mais necessários. Isso conversa com talvez aquilo que eu estava falando antes da gente começar a gravar, a respeito do passarinho e da beleza e da arte, porque eu estava comentando aqui com o grupo, e foi um debate, né, que a gente trouxe a respeito do mundo de percepção, do que é real, do que não é real. E aí eu estava comentando que, às vezes, aquilo que acontece aqui no mundo da percepção pode levar a gente a um estado de presença, né, e de cura, um estado de milagre, na verdade, né, um estado de receptividade para o milagre. E é bem isso, porque é temporário, não que seja o fim, não que seja a condição final, porque a condição final é não precisar, né, não depender, não precisar do meio, mas tudo que existe de alegre, bonito e que até mesmo de criação, né, do homem nesse plano aqui, pode ser um canal, pode ser um caminho, uma porta, um portal para essa condição interna de abertura para o estado de milagre e, consequentemente, para vivenciar milagres, que no caso são esses instantes de alinhamento, né? Instantes de comunhão com o que é real, com o que é eterno. Faz sentido, Gabi, para você? Faz sim. Faz assim, que é exatamente isso, né? São lampejos, né? Que a gente vai, são flashes que a gente vai acessando aqui através do mundo, né? Ele fala isso, ele vai usar o mundo para ajudar a gente a curar, né? Então, enquanto a gente estiver receptivo, a gente tiver nossa pequena disponibilidade, ele vai usar esses flashes para a gente ir acessando os momentos de revelação, até a revelação final, né? Que é quando a gente acessa totalmente aquilo e não precisa mais de milagres. A Mary levantou a mão. Veio uma dúvida, conforme você ia falando, né, desse exemplo. Se você está brigada com a Andrea, por exemplo, e vocês duas não se falam, como que seria feita essa abertura para comunicação? Como que vai surgir essa cura na mente? Porque assim, você está projetando no outro, vocês estão sem se falar, e como que é feita essa cura na mente para que as coisas vão se reorganizando, digamos assim? Assim, o que eu sinto é porque esse é um assunto que a gente vai falar bastante, a gente vai falar de comunicação, né? E que nem ele trouxe aqui, eu sinto que esse já é uma primeira introdução para isso, né? Pra gente abrir a mente para entender a importância da comunicação no caminho espiritual. Porque a gente não costuma associar a comunicação com o caminho espiritual, né? A gente associa qualquer coisa menos a caminho espiritual. E aí, o que ele vai trazer? Como a nossa questão, né? Se a gente for sempre trazer para a última instância essa nossa relação com Deus, então a gente está sempre projetando nos nossos irmãos essa dificuldade da última instância. Então, essas barreiras de comunicação. Então, se eu não me comunico com o meu irmão, eu estou projetando a divisão, eu estou projetando uma dificuldade que eu tenho que, na última instância, é de me comunicar com Deus. E daí eu fico ressentida, eu fico guardando aquele sofrimento. E daí eu não consigo resolver, porque eu fico dando realidade para a ilusão, para aquilo que está acontecendo, e eu não consigo abrir o canal de comunicação. Então, os nossos irmãos, ele vai trazer várias vezes no livro, eles são os nossos companheiros poderosos para a gente curar a mente, para a gente curar esse canal de comunicação com Deus
e com os nossos irmãos. Porque é só através da comunicação clara que a gente consegue acessar as curas na mente, a gente consegue acessar através dos nossos irmãos que se tornam grandes professores, como internamente. Porque a gente, tem um termo do livro que ele vai chamar de pensamentos privados. É muito profundo, porque ele fala assim, não tenha mais pensamentos privados. Os pensamentos privados são esses que a gente esconde das pessoas, que na verdade é culpa. Né? Então eu tô brava com a Meire, mas eu não falo pra Meire que eu tô brava, mas porque no fundo eu também tenho culpa de estar brava com ela, e eu não tenho coragem de falar com ela porque eu acho que eu vou estar errada, ou que ela vai falar tal coisa, sabe? E essas são todas ideias de culpa que a gente vai colocando e a gente vai criando bloqueios nas relações, a gente não consegue entrar em comunhão. Se a gente pensar que em última instância nós somos todos um, então, esses bloqueios também são bloqueios para a gente conseguir acessar a ideia de unidade, porque a gente vai colocando nas nossas relações. Ah, eu não gosto porque a Meire falou isso, eu não gosto porque a Andrea fez isso, falou aquilo. E aí eu vou guardando todos esses pensamentos de maneira privada, eu nunca abro e eu nunca consigo limpar a minha mente para percepção, para entender, porque é muito interessante. Tem algo que tudo é nosso, né? Tudo é uma projeção nossa. Mas a partir do momento que a gente comunica isso, muita coisa fica clara. E daí a gente consegue entender o que de fato é nosso, o que de fato são dificuldades nossas pra gente curar e o que é do outro. Porque senão a gente só tá usando ele pra justificar aquela ideia na nossa mente, sabe? Então, eu achei que a Meire é muito folgada. Fez uma coisa que, nossa, não deveria. Só que isso é uma ideia na minha mente. Enquanto eu, às vezes, não abrir um canal pra comunicar isso pra ela, eu não vou conseguir olhar, putz, não é isso, não é a Meire em si. Eu me sinto isso com várias pessoas. Então eu tenho que curar isso na minha mente. E a própria ideia de pensamentos privados, gente, é uma ideia muito do ego, né? Porque a ideia do privado é a ideia do ego. Tipo, a gente se separa. Tipo, eu tenho meus pensamentos, você tem os seus pensamentos, eu tenho a minha visão, você tem as suas visões. E a gente não tem ideia de quanto é pesado ter pensamentos privados. Porque esse mundo, ele é condicionado pelo, eu tenho que ser agradável, eu não posso falar uma coisa desagradável para fulano, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então a gente tem muitas ideias de que a gente tem que esconder um tanto de coisa que a gente sente em relação aos outros para que as relações funcionem. O ego vai contar muito essa história pra gente, que é escondendo as coisas que as relações funcionam. Só que é muito pelo contrário, quando a gente consegue ter uma comunicação limpa, que não é uma comunicação agressiva, né? Porque às vezes a gente vai utilizar, e o ego vai se utilizar disso pra gente querer jogar coisas que às vezes naquele momento não é apropriado, não é realmente uma comunicação em busca de cura, de limpar aquela relação, de melhorar. E então, essa é a narrativa que o ego muitas vezes vai trazer. Ou que a gente vai se comunicar de maneira errada para confirmar aquilo que a gente já acredita, ou que é melhor não comunicar. Só que toda vez que a gente não comunica e a gente acha que a gente está agradando e ajudando ali na relação, na verdade a gente só está criando atritos internos. Por quê? Sei lá, eu vou lá e eu agrado a Andrea. A Andrea quer fazer alguma coisa, mas eu não quero que ela faça isso, mas, poxa, a Andrea é uma pessoa que eu gosto, então eu vou lá e eu agrado ela. E daí o que eu sinto? Ressentimento em relação a Andrea. Lá no fundo eu tô ressentida. Poxa, eu tive que ceder de novo pra Andrea porque ela pediu isso. Só que eu não fui verdadeira. Eu não falei pra Andrea, olha, Andrea, isso aqui eu acho que pra mim não tá dando agora, enfim. Não fui verdadeira. E daí eu carrego isso. Ou a pessoa vai lá e cede, né? A Andrea até percebe que eu não queria eu cedo e a Andrea fica se sentindo culpada. Então eu me sinto ressentida e a Andrea se sente culpada porque eu cedi pra ela. E daí você percebe que nesse lugar nunca tem paz na mente? E essa é a questão do ego. Ele cria conflitos em cima de conflitos e a gente não consegue limpar a comunicação. Tudo fica pessoal. Qualquer coisinha pequenininha que você fala se torna pessoal. E a gente nunca consegue limpar a comunicação para verdadeiramente falar aquilo que a gente precisa falar. Sem levar para o pessoal, sem ficar se agarrando toda hora. É uma historinha sobre mim ou sobre ela. Não, é o que eu tô sentindo. E a gente aprende a limpar essa comunicação. Só que esse mundo que a gente vive, a gente tem muitos exemplos disso, dessa comunicação do ego, da maneira como o ego usa as relações para confirmar as nossas ideias na mente. A gente tem poucos exemplos, às vezes, dessa comunicação limpa. E por isso que parece que é muito desafiador a gente colocar em prática. Mas todo mundo já teve algumas experiências de ser verdadeiro, de ser sincero e de acessar um milagre e falar, nossa, mudei completamente a minha percepção. E eu já tive experiências assim em retiros de um Porto de Milagres. Teve uma vez que eu fiquei uma semana numa casa. E nossa, é muito interessante. E as pessoas praticando, tipo, não ter pensamentos privados. E o quanto eu experienciei lá naquele lugar uma paz na mente
que eu nunca tinha experienciado, porque, assim, na vida, a gente tá constantemente pensando, nossa, sei lá, eu tô visitando uma amiga, ai, mas será que eu agradei essa amiga realmente? Será que eu coloquei o sabonete no lugar errado? Ela não me falou? Será que ela ficou desagradada porque eu pedi pra ir num restaurante tal? Será que, sabe, a gente tem tanto isso na mente, a gente tem tantas essas ideias de culpa, de desagrado, que a gente fica constantemente preso, assim, a gente não consegue ser verdadeiro, não consegue expressar o sentir, permitir que o outro expresse o sentir dele para que a gente acesse esse lugar de paz na mente. E o quanto que muitas vezes só da gente expressar aquilo que a gente precisa para a pessoa, o conflito desaparece. Eu já experienciei isso, tipo assim, de eu estar muito brava e era equívocos da minha mente. E eu chegar e falar pra pessoa, olha, eu tô brava com isso, isso e isso, dentro dessas práticas de um curso de milagres, com pessoas que praticam, e eles recebem, que eles chamam de expressão, né? Eu tô sentindo isso, tô pensando que você fez isso, eu tô muito com a ideia de que, sei lá, você tá sendo um egoísta, que você tá querendo mandar em mim, sei lá, qualquer coisa. E depois você fala, tipo, a coisa desaparece, gente, é surreal. Tipo, depois que eu experienciei isso, eu falei, meu Deus, a comunicação é maravilhosa. Tipo, desaparece da mente, o equívoco desaparece. Você fica tipo, nossa, eu tava pensando tudo isso, mas tava tudo bem. Tipo, a pessoa fala, traz, né, também um pouco a perspectiva dela, mas a coisa desaparece completamente da mente. Então, é um convite muito profundo, é muito profundo. Eu sinto que é uma cura muito profunda na forma como a gente se relaciona e que, de novo, é uma das instâncias para a gente acessar a cura real, que é essa comunicação com Deus, né? A dificuldade da gente se comunicar com os nossos irmãos é uma dificuldade da gente se comunicar com Deus na última instância, que a gente está projetando aqui. E essa limpeza, ela é maravilhosa, porque a gente acessa muitos milagres quando a gente começa a limpar. Né? Os relacionamentos, eles vão se transformando num lugar muito lindo. E, para finalizar, né, porque a Meire perguntou como é que faz isso. Eu sinto que na prática é muito de pedir guiança, sabe? Primeiro entra em oração, pede purificação, é para eu falar, porque às vezes o ego vai usar isso também, tipo, não, a minha verdade é que fulano tá sendo chato pra caramba e eu vou lá falar que ele é chato pra caramba. Então, mas é isso mesmo que é para você expressar? É isso que a tua alma, que seu coração quer expressar em relação a ele? Ou será que é uma outra coisa? Sabe? Entrar em oração, pedir pelo momento certo. Que momento que você quer que eu fale isso? Tem uma oração do Curso de Milagres que a gente vai ler também mais pra frente, que é para pedir guiança, que ele fala assim, né? O que você quer que eu faça? Onde você quer que eu vá? O que você quer que eu fale? Com quem e quando? Né? E é isso, né? O que você quer que eu faça? Como que eu resolvo isso? E ele vai guiando a gente, mas é uma disponibilidade interna de ser verdadeiro, de não esconder pensamentos privados, de não querer esconder nada. E a gente tá falando dos irmãos, né? Não quero esconder nada dos irmãos, mas é também não esconder nada de Deus. Muitas vezes ele vai trazer isso. O pensamento privado é aquela ideia que muitas vezes a gente fica pegado. E a gente não quer compartilhar. Não, eu quero desse jeito, eu quero essa ideia aqui na minha mente e a gente não compartilha. E ele vai trazer, né? Por isso que ele fala, entrega para mim os pensamentos, porque é como se a gente desse a permissão para ele. A gente fala assim, olha, eu tô pensando isso. Cura isso. Então, tipo, não esconde nada de mim, né? Não esconde nada de Deus, não esconde nada de mim, nem aquilo que é difícil, nem nossa, que saco essa lição de novo de um curso de milagres, eu não tô aguentando. Sabe, tipo, isso vira um pensamento privado, porque a gente se distancia, mas a partir do momento que a gente entra em oração e fala assim, ai, Deus, Espírito Santo, eu tô pensando que essa lição é muito chata, eu não tô conseguindo acessar nada aqui, isso aqui tá muito repetitivo, e a gente entrega, a gente não tá escondendo pensamentos, né? Que é a escolha pela comunicação, que é isso que ele está falando aqui no parágrafo, né? A gente está entrando em união com Deus. Olha, isso aqui que eu não quero esconder nada de você, isso aqui que eu tô sentindo, isso aqui que eu tô pensando. Então, se tem outro caminho, cura, me mostra como é que eu faço isso, como é que cura isso. Eu quero viver os milagres, né? Eu quero experienciar algo diferente com essa lição, com essa situação, ou seja, o que for que aparecer na nossa frente. Maravilhoso, gratidão. Profundo, maravilhoso, completo, assim, achei bem incrível tudo que você trouxe. Esse é um ponto delicado, assim, pra mim, sabe? Porque é como se eu tivesse um sonho. Eu tenho um sonho com relação à comunicação, eu sinto também, sabe?
que é justamente sobre... Eu tô bem até feliz de saber que nesse livro a gente vai estudar sobre pensamentos privados. Eu tenho uma teoria privada, tô brincando. Eu tenho uma teoria minha, né, a respeito disso. E é isso, né? Por enquanto é o que eu tenho até hoje, que eu carrego comigo, assim. Porque essa ideia de privado, né, que também é muito ilusão, assim, é muito... Ok que tudo é ilusão, mas a ideia de que a gente realmente está escondendo algo de alguém e que a gente está realmente... Porque isso pode... A gente pode ter um pequeno lapso de controle de alguma situação por algum tempo, mas não se sustenta, não tem jeito. Independente da gente ter ou não a coragem, a disponibilidade, a boa vontade, a humildade de expor e abrir essa comunicação limpa, não é sobre certo e errado, não é sobre estar certo ou errado, é sobre simplesmente se expressar do coração, né? E pedindo guiança, como o Gabi falou, porque a gente pode pegar o ego, pode usar isso, não, eu preciso expressar que eu estou com raiva. Não é assim, né? É a expressão a partir de uma guiança, mesmo que talvez temporariamente ou até definitivamente essa nossa expressão gere consequências que naquele momento podem não ser agradáveis para o nosso ego, como por exemplo um distanciamento, pode acontecer. Esse distanciamento, na minha percepção, uma vez que a gente está agindo a partir do nosso coração, é a melhor coisa que pode acontecer, porque tá guiando a gente para um lugar de comunicação aberta. Esse lugar que Gabi comentou dessa semana, nesse retiro, onde ela sentiu a leveza de viver sem pensamentos privados. Não que é fácil, não que é é simples, mas não que seja fácil dependendo do nosso condicionamento, sabe? Mas eu acho que não tem preço você saber que você pode ser você perto das pessoas, assim. Esse é um sonho da minha vida, sabe? Poder me relacionar com pessoas. Eu percebo que quanto mais pessoas se juntam, mais difícil é essa comunicação limpa, sabe? Às vezes com uma pessoa a gente consegue ter uma troca profunda, mas aí junta duas, aí já começa a ficar um pouco mais e aí as coisas vão se perdendo assim naturalmente. É meio que um condicionamento. E eu sonho com essa experiência assim na minha vida, nesse mundo, que a gente possa confiar. E isso é a coisa mais honesta que a gente pode fazer, a coisa mais bonita que a gente pode fazer, ser a gente de verdade, sem máscara, sem, sabe, com todas as nossas questões. Não é que a gente é perfeito, mas eu acho que são caminhos realmente da gente experimentar o amor. Porque, né, enquanto a gente está com os nossos pensamentos privados ali se relacionando, como que a gente vai confiar que a gente é realmente amada? E é isso, pra mim, a gente os nossos pensamentos privados estão influenciando uns aos outros no nível subconsciente, porque é isso, né? Então, é distorção em cima de distorção, em cima de distorção, uma falsa ideia de controle da situação, de que não, tô agradando, tá dando certo, mas a casa cai. Chega uma hora que o castelinho de areia ele desmorona, e então é isso, né? É desafiador, como o Gabi falou, mas eu acho que é um passo muito bonito que a gente pode dar, principalmente nas nossas relações mais próximas, com aquelas pessoas que a gente tem uma intimidade. Acho muito valioso. Senti de complementar isso. Sim. E eu sinto que é exatamente isso, porque não precisa nem ser na última instância, né? Em instâncias assim, mais próximas, a gente experiencia isso, né? De que não existe essa coisa de esconder, né? Os pensamentos são de todos, a gente é um só, então isso é uma ilusão que o ego cria, exatamente, de controle, de tipo, não, eu tô controlando aqui a situação, eu tô dando um jeito de controlar o desconforto, porque no fundo é isso, eu tô com medo, eu tô com desconforto, e daí eu tenho medo de encarar, porque o ego vai colocar, falar com o fulano vai ser o fim do mundo, falar com o Beltrano vai ser o fim do mundo, a tua relação vai acabar, você vai se afastar da pessoa, então ele vai colocar muito medo pra gente. E a gente vai ficar tentando esses controles internos. E eu sinto que isso é muito sustentar a culpa na mente, né? Pensamento privado é uma forma de sustentar a culpa na mente. Culpa de estar pensando, de culpa de estar agindo. Muita culpa tá ligada a essa parte da comunicação. Por isso que é tão espiritual a gente curar essas ideias na mente, a gente se relacionar num nível diferente. Porque a gente
começa a experimentar curas, assim, às vezes muito profundas, que a gente nem imagina que a gente precisa, sabe? Essa experiência mesmo nessa casa foi algo pra mim que eu pensei, meu Deus, eu não imaginava que, sabe, que era isso, assim, que eu precisava trabalhar isso internamente, porque não é direto, né? A gente não pensa, espiritualidade, vou trabalhar comunicação, mas o livro vai trazer que sim, é muito, muito importante. E acima de tudo, eu sinto que tem algo nesse nível que você trouxe do amor incondicional, né? Porque o que é o amor incondicional? É amar apesar de fulaninho não gostar do que você falou e vice-versa, né? A gente encontrar esse lugar verdadeiro, onde em alguns momentos eu posso estar sentindo algo diferente da Andrea, mas eu ainda amar a Andrea ainda me amar independentemente disso. E o ego coloca todas essas barreiras de que a gente tem que ser igualzinho, de que a gente tem que agradar, porque são barreiras para a gente experienciar esse amor verdadeiro, essa conexão verdadeira. Por isso que é algo tão profundo, essa cura na mente, a gente limpar essas comunicações. Bom, então agora vamos para o 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade do tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Aqui eu sinto que ele traz a ideia, né, que a gente chegou já a comentar, de que o milagre, ele não é desse mundo, né? Então, começa por aí. Então, né, fora desse mundo não tem tempo, né? Então, ele vem da eternidade. Então, não é da temporalidade. Quanto mais a gente acessa o milagre, menos o tempo é necessário, porque o tempo faz parte da nossa percepção, da forma como a gente organiza as coisas aqui, né? Mas conforme a gente vai acessando esses lugares, o tempo vai se tornando. E não é que a gente não vai perceber exatamente o tempo, mas é que ele não é tão importante, né? A gente vai acessando estados da mente que ficam muito relativos. Tanto que não é incomum, às vezes, a gente vivenciar alguns milagres e parecer que foi ontem, ou parecer que foi há 10 anos atrás e foi ontem, sabe? Porque é esse estado de cura da mente que é muito diferente. Ou às vezes até em retiros, né? Que, sei lá, retiro de 3 dias e parece que passou um ano que você tá ali naquele retiro. Porque você está acessando esses estados de cura que não estão relacionados a esse tempo linear, né? E o milagre é isso, a gente tá acessando algo que não tá colocado na linha do tempo, tá fora do tempo. Você que está ouvindo, me veio essa reflexão assim te ouvindo, Gabi, porque talvez a humanidade, assim, de uma maneira geral, claro, esse é o momento que todos nós podemos então reconhecer que em algum nível a nossa mente está sendo curada. Para uns mais, para uns menos, mas é como se para todos nós, uma grande maioria de pessoas, né? A percepção do tempo está mudando, sim, e para muitas e muitas pessoas, pelo menos que eu conheço, tem essa noção assim de uma elasticidade. Às vezes uma coisa parece que foi ontem, outra coisa parece que tem 6 meses em 6 dias. É claro que vão ter aquelas pessoas que estão sendo engolidas pela vida, sempre vai ter, mas de uma maneira geral, coletivamente, a gente está sendo conduzido a experienciar esse lugar, né, da frequência dos milagres cada vez mais. É que é como tá lá na outra, no 44, talvez, ou no 45, no item, que fala que às vezes a gente não tem ciência, às vezes a gente não tem consciência do que está acontecendo, mas está acontecendo. E está acontecendo para todos nós. E que bonito, né, poder perceber e reconhecer isso, essa guiança, assim, coletiva maior. Sim, que pode ser esses milagres sendo acessados, essas curas sendo acessadas, ou até a própria cura da ideia de tempo, né? Uau. A gente ir acessando a ideia do que é o tempo, né? Porque eu sinto que tem um desfazer aí também. O tempo é relativo, a gente sabe disso, né? Mas cada vez mais isso tem se colocado pra gente, né? E é uma lembrança, porque traz, o tempo não existe. Então é uma forma da gente também já ir desfazendo essas ideias de tempo, de cronicidade, cronologia, né? Enfim, na mente também.
48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Ok, tá. Porque eu sinto que ele tá falando que ainda através dos milagres a gente ainda tem a percepção de tempo, né? Então ele manipula o tempo, por isso que ele fala, controla o tempo. Através do milagre, né? A gente consegue ter milagres, inclusive no tempo. Que pode ser, às vezes, a gente precisar de muito. Não sei se alguém já experienciou isso. Preciso de muito tempo para fazer uma coisa, daí tem pouco tempo, mas pá, parece que o tempo vai devagar e a gente tem tempo suficiente. Ou às vezes o contrário, né? Enfim, preciso que passe rápido e quando a gente vai ver, já passou, eu tô muito nesse processo de cura e eu já atravessei tudo. Então eu acho que ele traz um pouco essa percepção, né, do quanto que o milagre pode controlar o tempo a favor do espírito, né, a favor da cura real, verdadeira, não a favor do ego, né, porque às vezes o ego vai querer controlar, eu não quero chegar atrasado, eu quero isso, quero aquilo, mas não é necessariamente uma cura, um milagre na mente. Se for, o milagre pode fazer essa inversão, né. E aí ele traz que na revelação a gente já não tem o tempo, né, porque transcende totalmente, absolutamente. Pausa para a reflexão que a gente comentou. Só para ver se eu entendi. Também no último encontro, depois que eu parei de gravar o podcast, a gente conversou um pouco sobre determinados itens que geram alguma... É como se fosse uma agitação, né? E esse, só para eu ter certeza que eu entendi, né? Tipo, ou para ficar um pouco mais claro para mim. O milagre é o único, é justamente o que a gente estava falando então, né? Tipo, o milagre é o único instrumento que possibilita que a gente experimente o tempo de formas completamente avessas, às vezes, às leis da física e as condições naturais de temperatura e pressão desse planeta, né? Tipo, é o único veículo, né? O único instrumento aonde a percepção do tempo pode ser manipulada. A percepção do tempo pode ser manipulada. É nesse sentido, né? Ou não? Foi o que eu recebi, ideia Certo. do trecho. Eu recebi algo nesse sentido. Eu até me lembrei, assim, uma vez num retiro em um curso de milagres, de uma moça que compartilhou uma experiência dela com o tempo, que foi muito interessante. O nome dela é Kirsten, ela escreveu um livro que se chama Eu Me Casei com um Místico, acho que só tem em inglês. E ela conta a experiência de ter se casado com o David Hoffmeister, que é o fundador da Live Miracles, que é uma comunidade nos Estados Unidos que é muito ligada a um curso de milagres. E aí ela contou uma vez uma experiência que ela teve com um visto que ela precisava tirar. E aí ela relatou que ela estava num trem para pegar o visto, porque ela precisava viajar, precisava sair do país, né? E aquele trem começou a demorar, tipo, avisaram no trem, tipo, gente, estamos com problema, o vagão, enfim, vai demorar para sair, tá tudo interditado, então vamos ter aí um atraso, sei lá, de meia hora, 40 minutos, e ela precisava estar lá, tipo, em pouco tempo, né? Ela saiu com antecedência, mas ela foi aguardando, foi esperando, e daí o pessoal falando, né, mais 30 minutos, e daí quando ela foi ver, ela, tipo, 20 minutos, 10 minutos, e ela ficou, meu Deus, eu preciso desse visto, porque eu não me lembro qual que era a circunstância, mas ela precisava sair do país, então ela precisava do visto, porque senão, enfim, ela não ia dar um problema muito grande na vida dela, e ela tinha sentido guiança de ir lá, de marcar naquele horário, de pegar aquele trem, e ela ficou, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Eu fiz com a criança, e ela falou que ela fez com a mãe dela também estava estudando no curso de milagres, e aí ela começou, o ego já vem, né? Ai, você que marcou errado, você não sentiu a aliança errada, isso e aquilo, né? Os ataques que o ego começa a dar nas pessoas, né? Mas aí depois elas se acalmaram, falando, não, calma. Na hora que eu fiz, eu realmente estava alinhada, era esse horário, era esse trem, era isso mesmo. Então vamos começar a pedir um milagre. Pedir um milagre aqui. E daí ela contou, né, que estava atrasada, ela tinha tipo 10 minutos para chegar lá. O vagão parado, o trem tinha que andar, ela ainda tinha que sair da estação, tinha uma caminhada de um quarteirão, porque ela tinha visto lá no Google Maps,
o caminho, né, que ela tinha que fazer a pé, onde ela tinha que entrar, que ia dar em uns 10 minutos, que tinha um parque enorme que ela tinha que atravessar para entrar. E ficou, Jesus, não sei o que vai acontecer. E elas falaram que elas começaram a entrar em oração, Jesus, um milagre, que a gente precisa de um milagre, entregando todos os pensamentos. Aí, quando elas começaram a orar, realmente muito firmes na fé, aí o trem avisa assim, tipo, assim, agora a gente vai conseguimos, resolvemos, o trem vai sair. Aí elas, tá bom, mas assim, tipo, 10 minutos andando, não vai dar tempo dessa loucura acontecer. Aí ela disse que o trem saiu, aí elas saíram de lá correndo, né, do trem, da estação. Aí ela falou que que o quarteirão, que era enorme, que ia demorar mais de 10 minutos para ela atravessar, pareceu minúsculo. Quando ela atravessou, ela falou que não demorou nem um minuto para ela atravessar, 2 minutos o quarteirão. Aí ela até pensou, nossa, às vezes eu vi no Google Maps uma coisa errada, né? Não sei. Aí ela entrou, aí ela ainda tinha que encontrar dentro do prédio, né? O lugar certo, o andar certo, a sala certa. Aí parece que uma pessoa meio que indicou, falou, não é aqui. Aí ela entrou e falou que, tipo, chegou faltando 1 minuto pro horário dela. Aí ela foi lá. Ok, consegui o meu visto, maravilhoso. Tá. Aí ela contou dessa experiência na mente. Falou, meu Deus, o que aconteceu? O que foi isso? Aí ela falou que na hora de ir embora, depois que ela conseguiu o visto dela, ela saiu com a mãe dela e elas foram andando pela rua. E o quarteirão, que tinha sido minúsculo, era um quarteirão enorme. E elas começaram a andar, ir andando, e levava aqueles 10 minutos que falava no Google para atravessar. E elas ficaram, meu Deus, gente, o que foi isso que aconteceu? Que experiência foi essa? Porque, tipo, o tempo, tudo foi totalmente torcido para que elas conseguissem, para que elas não perdessem, porque realmente era uma viagem que ela precisava fazer, ela tinha uma aliança de fazer, né? E daí ela ainda conta que nesse dia tinha um velhinho assim sentado num banquinho e ele tava olhando a correria do dia a dia, né? As pessoas no carro indo pra lá e pra cá, trabalhando. E elas passaram do lado desse velhinho ali na rua. E ele tava cantando aquela música da Branca de Neve. Eu vou pra casa, eu vou, sabe? Dos anõezinhos. E ele tava cantando, né? Vendo todo mundo naquela correria. E elas pararam do lado dele e começaram a dar risada, né? Porque super entenderam essa ideia tipo, de Matrix, né? A galera aí super achando que é sobre isso. Aí ele pegou, olhou pro lado, ele deu risada e falou, vocês sabem também, né? Aí elas, tipo, sim, a gente sabe, né? E as duas morreram lá de dar risada com ele, então foi uma experiência que me remeteu, assim, na mente dessa ideia do tempo, que, assim, pro ego é loucura, mas milagres, né? Eu acredito. Eu acredito. E talvez para quem está ouvindo, ou para a gente aqui, ou em algum momento no tempo também, essa ideia de manipular o tempo, né? Não é sobre a gente manipular o tempo, né? Isso é muito importante também, que eu tenho certeza que... Quer dizer, é o que eu sinto no meu coração, que essa mulher e a mãe dela, elas não queriam controlar nada, elas simplesmente estavam entregando os pensamentos, confiando na guiança, entregando. É sobre entrega e não sobre controle nosso, do nosso ego. É sobre entrega para um controle maior, para uma manipulação que vem de um outro lugar que não o nosso querer pessoal, né? Simplesmente, né? E que aquilo que precisar ser, vai acontecer. Sim, né? Eu acho que se precisar, vai acontecer. Milagres vão ocorrer para que as coisas aconteçam, né? É muito profundo. Vou te falar, Mary. Quando Gabi começou a falar dessa experiência sobre o tempo e tudo mais, eu lembro de uma experiência que eu tive, porque eu não consigo entender até hoje. Não tenho testemunhas, mas foi quando eu estava no voo, voltando lá daquele nosso retiro de 2023. Foi a primeira vez que eu entrei, né, que eu peguei um avião. E, enfim, não sabia como funcionava nada. Tava eu ali, bonitinha, na minha janelinha. Era um voo noturno, do Rio para São Paulo. E, ok, ali eu atenta a tudo, né, o que se falava ali, no microfone, enfim, o que o comandante falava, né. E aí teve um momento que eu juro, pra mim foi real, muito perceptível, que eu sabia mais ou menos o tempo do voo, não é um tempo muito demorado, mas eu não tinha noção, né, do tempo que o avião leva pra chegar, digamos assim, na altitude máxima, o tempo que ele leva pra começar a aterrissagem, enfim. Mas mais ou menos ali no meio do voo, eu ouvi eles falando ali no microfone, dizendo que
que por conta do mau tempo, do mau clima, que a gente teria que fazer a volta e voltar pro Rio. Gente, eu ouvi isso e eu fiquei tão chocada assim que eu pensei, como assim? A gente vai ter que voltar porque não dá pra aterrissar em São Paulo, tal. E eu lembro até que eu dei uma olhada pro lado e aí depois eu pensei, nossa, por que eu não perguntei pra essa menina? Não, o que tá acontecendo? Mas aí o que eu fiz? Eu falei, não, pera. Então, comecei ali com a minha mente a pensar, tá, mas o que de pior poderia acontecer, né? Ok, se a gente voltar, eu vou passar a noite no aeroporto, aviso no serviço que eu vou entrar mais tarde, enfim. Falei, mas vai ser legal, que aí eu vou viajar durante o dia, aí eu vou poder ver o Rio, né, e tal. Enfim, e aí, sabe, eu recebi ali uma paz na mente, e que também era uma continuidade do que eu tinha recebido no retiro, que foi maravilhoso. E fiquei em paz, e tava ali, ok, então o avião vai fazer a volta, a gente vai voltar pro Rio. E fiquei ali pleníssima. Não passou 10 minutos, aí eles falaram, olha, agora podem se preparar que nós vamos começar a aterrissagem. Vamos chegar a tal hora em São Paulo, o clima é tal. E eu fiquei tipo, ué, mas a gente não tá indo pro Rio de volta? E aí, gente, eu buguei, porque eu pensei, nossa, eu ouvi isso mesmo? Enfim, gente, foi tipo, muito real. E aí, você contando isso, eu acho que é sobre isso. São sobre os milagres e como a gente recebe e cura na mente. Então, bem interessante. Gratidão, querida. Bom, então vamos agora pro 49. O milagre não faz distinção entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Aqui eu sinto que ele leva a gente para essa ideia absoluta que muitas vezes um curso de milagres vai trazer, né? Então, o milagre ele é absoluto porque ele é uma correção na mente, né? Não existe meio erro, não existe um erro pior, um erro maior, e pro ego existe, né? O ego ele vai falar, isso aqui tudo bem que você errar, mas isso daqui você não pode não, né? Isso aqui não, isso tudo bem entre aspas, né? Porque tira a paz da mente, é isso que o livro vai levar pra gente, que até os pequenos incômodos, eles tiram a paz da mente. Então aqui ele vai trazer a gente para a ideia, me vem muito na mente da transigência, né? A guiança, os milagres, eles não são transigentes, né? É aquilo que é no absoluto. Então, se a cura é isso que a gente vai receber. Não é aquilo, mas é mais ou menos isso, mas é mais ou menos aquilo, mas tudo bem se for meio milagre aqui, porque esse milagre até que eu gosto, até que eu não gosto. Não, é tipo, é isso. O que você precisar, você vai receber da maneira que for necessário ser recebido. E o erro é da mesma maneira, não tem esse meio erro, é mais ou menos. Não, é o erro. Não dá pra gente servir, ele vai trazer isso, né? A Bíblia traz isso, né? De que não dá pra gente servir dois senhores, né? Então, e ele vai falar sobre transigência. No livro ele usa esse termo, não fazer transigências. E não fazer transigências em muita coisa. Não fazer transigência na nossa aliança, não fazer transigência na nossa relação. Do tipo, eu tô sentindo isso e eu fico transigindo toda hora, eu não falo, eu não sou verdadeira. Ou eu recebi a aliança de que é pra eu fazer Y, e daí eu falo, mas Y é meio estranho, então eu vou fazer Y com X que dá certo. E ele vai falar assim, tipo, não tem como, porque você fez uma transigência. Uma vez que você fez a transigência, você deu realidade para o sistema de pensamento do ego, você deu realidade para o sistema de pensamento do medo. Né? Por que você fez a transigência? Porque você estava com medo, ou porque você estava preso em camadas de ilusão. Então, no fundo, você escolheu esse senhor. Não tem como você servir a dois senhores. Então, ou vai ser guiança e é absoluto, é intransigente, ou vai ser ego. E não tem como servir dois. O ego vai dizer que tem, porque é isso, ele quer manter a gente nas ilusões dele, né? Vai querer dizer, tudo bem, você ouvir a guiança, mas faz aqui do jeito que eu tô falando que é melhor. E aí a gente faz a transigência, né? E não sente paz, não acessa o milagre, não acessa a cura por conta disso.
esse é um item para reler, 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 sabe? Essa é uma afirmação pra gente fazer pra gente várias. Eu até marquei essa página, porque é isso, né? Eu tô estudando, lendo sobre cura e tal. E a gente. É esse lugar que a Gabi falou pra gente naquele discurso inflamado daquele dia, da gente se demitir da ideia de que a gente sabe o que é mais, o que é menos, o que é maior, o que é menor, porque esse meu erro. Quantas e quantas pessoas se apegam a um erro e a dimensão do erro. Não, esse é muito grande, então o milagre precisa ser muito grande. E esse lugar, assim, de para com isso, né? Esquece isso. Milagre é milagre. Milagre é milagre. Você acredita em milagre? Você já viveu o milagre? Eu acho que a gente pode começar a meio que reformular dentro da gente esse pensamento assim, tá, eu acredito ou eu não acredito? Se eu acredito, então eu tenho que começar a entrar nesse lugar assim, não existe dimensão. Isso é uma bagunça que eu fiz na minha cabeça, é uma bagunça que a humanidade faz, não é só, né, só eu ou você, enfim, é uma coisa que a humanidade está vivendo, essa doença da mente, é sobre doença da mente. Porque é muito difícil desapegar das certezas, das nossas convicções. Que a gente estava até conversando, né? Que as convicções, elas vêm para níveis muito básicos, assim, de questionamentos, de reflexões, e é isso, né? Então, por isso que talvez valha a pena mesmo. Você que tem um livro, sei lá, eu senti de marcar esse item, porque é uma lembrança que a gente, nessa fase, né, de abertura para esse livro, para essa experiência, de estar caminhando, entrar em contato, afirmar, mostrar, e é como se fosse uma reeducação, sabe? Uma reeducação mental. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu acredito em milagre, ponto. Então, tudo é possível. Se eu acredito em milagre, tudo é possível, e não tem esse lugar de, não, eu estava muito desviado. Então, vou precisar de muito tempo para voltar a ser, sei lá o quê. Estamos falando de milagre ou não estamos falando de milagre? Ou é ou não é? É sim ou não? Né? É isso, porque na verdade essas ideias da percepção é relativizar, né? Porque a gente acaba não acessando o milagre, né? Porque daí a gente pensa, não, vai demorar muito tempo para eu poder curar isso. Ai, não, essa cura é muito grande. Ai, não. Enfim, a gente vai colocar muitas ideias na mente, e por isso que ele traz também que o tempo ele ele distorce muita coisa, né, na nossa mente, porque a gente vai usar, o ego vai usar o tempo, inclusive, pra gente confirmar essas ideias, essas barreiras, né, de acessar a cura. E em vários momentos ele vai trazer, a cura é agora, né, tipo, não é amanhã, não é daqui uma semana, é tipo agora. Você tá disponível para isso? É agora, né? E na nossa mente a gente tem muito essas ideias, né, de, eu sei lá, terminei com alguém e eu vou ficar triste, e isso demora um tempo para eu superar. Tem um mês, 3 meses, sei lá, um ano, né, dependendo da percepção de cada um. E o que ele traz, né? Ou eu tô nessa situação e eu só posso superar esse trauma, essa situação ruim daqui a um tempo. A gente tem muito isso, né? O tempo cura. E o que, às vezes, na perspectiva dele não, o tempo não cura. O que cura é a abertura na sua mente. Só que você cria essa condição de que você precisa passar um tempo sofrendo para que daí você acesse a cura. Mas não é porque você precisa, é porque você acredita que é isso que você precisa fazer para acessar aquela cura. Então, se agora você verdadeiramente tiver disponibilidade para curar, você vai curar. E aí é isso, né? É também um pouco que ele traz, que eu sinto que é um pouco assim. Se a gente tiver disponibilidade para curar, a gente vai curar, mas a gente vai curar sempre aquilo que for mais útil naquele momento presente. Porque aí o ego às vezes quer também falar, não, eu quero que cure isso, eu não quero que cure isso. Só que, calma, é a gente abrir a mente para receber a cura verdadeira, que é a verdadeira cura que a gente precisa naquele momento. E se a gente quiser, a gente vai receber, né? E a gente é muito apegado à ideia de tempo. Muito, muito, muito nesse nível. E de percepções de que isso é difícil, isso aqui é fácil. E isso tudo, esse gradiente é só essa ideia de estar distante, né? A cura não é agora, a felicidade não é agora. E por isso que ele é tão absoluto em desfazer essas percepções, para que a gente possa acessar de verdade isso tudo no momento presente. Que a gente vá tirando esses condicionamentos que a gente criou para abrir a mente para receber isso agora, né?
Maravilhoso. E profundo também, porque conforme eu fui ouvindo, eu mesma falei, te ouvi agora também, mas também me vieram alguns pensamentos que talvez possam passar pela cabeça de quem está ouvindo. A culpa, né? Que está sempre entrando pela porta dos fundos. Por exemplo, a gente traz essa reflexão verdadeira, que faz muito sentido para mim, de que é agora, a cura é agora. E aí, por exemplo, eu tô passando por um luto e não me sinto nesse momento arco-íris, né? Tô me sentindo mal e tal. E aí, o quanto também a gente precisa dessa reprogramação de soltar a culpa e de e de confiar e de ser gentil. Não significa, é como se a gente tivesse muito um 880 dentro da gente, né? Tipo, então eu tô fazendo alguma coisa errada, então tá tudo. Aí é meio que duplicar. É meio que se machucar por estar machucado, né? E é um sistema também de defesa do ego, uma pegadinha, né, do nosso ego que leva a gente muito mais para essa percepção do que para a realidade, para o mundo de percepção do que para o mundo da realidade. Sim, a cura é agora. Sim, não tem grande, não tem pequeno. Sim, a gente tá condicionado, não só a ideia de tempo, mas a ideia do que é bom para mim, do que eu quero curar, do que é curar, né? E é um desfazer, é um passo a passo que pode ser assim num instante e que pode levar o tempo que levar, mas é o nosso caminho. E eu entendo, né, porque como veio essa ideia da culpa na minha cabeça, né, de às vezes não estar sintonizado com a frequência dos milagres. Esse é o primeiro milagre que a gente pode executar. Esse é o primeiro milagre que a gente pode realizar. A aceitação radical do nosso momento presente como ele tá, como ele é. Entrega do nosso momento presente do jeitinho que ele tá e que ele é. Uma entrega total, absoluta. Não tá gostoso, tô sentindo que tô ok, posso estar desconectada, mas eu entrego isso, sabe? Eu tô cansada de ficar me culpando o tempo todo. E é isso, e quem sabe, né? Nunca se sabe, os milagres podem acontecer num estalar de dedos. E não há grau de dificuldade. Entendi. A Dani levantou a mão. Quer falar, Gabi? Pra não perder a linha? Então, vai, Dani. Enquanto a Gabi estava falando, né, ou acho que a Andrea estava falando, que ou a gente acredita que existe um milagre ou a gente não acredita, que não tem como ser um pequeno milagre ou um grande milagre. Daí me veio que às vezes a gente quer controlar o que vai acontecer num milagre. O que seria um milagre para mim? Seria eu curar exatamente o que eu acho que eu preciso ser curado, né? Tipo, eu tô com uma doença e para mim um único milagre seria eu acessar a saúde e me curar totalmente dessa doença do corpo. Mas às vezes não é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente está passando por isso, vai liberar alguma outra coisa que é um milagre, mas que a gente não nomeia como isso. Não sei. Eu acho que é se entregar mesmo, né? E acreditar. Se eu tô passando por isso, exatamente, esse é o milagre que eu preciso estar passando agora. Acho que sim, é o que me veio. Sim. E acho muito profundo. E tem esse ponto também, né? Que aí vieram vários pensamentos também. Vou até organizar dentro da minha cabeça. Porque essa ideia, né, do que eu acho que é o milagre, às vezes o maior milagre que a gente pode, por exemplo, nesse caso da culpa, o maior milagre é esse perdão dessa culpa. A gente achando que é sobre conquistar X ou Y ou chegar no vagão, no dia, no momento certo. E se não acontece? Se a gente pede por um milagre e aquilo que a gente pediu não acontece, significa realmente que o milagre não aconteceu? Significa realmente que era... Entende? É esse lugar de soltar a ideia de que a gente sabe. É soltar a ideia, é realmente confiar, acreditar no milagre. E a gente acredita no milagre não porque é a história da carochinha que não. A gente já viveu. Acho que todos nós já passamos por situações que provam pra gente, não, cara, isso realmente é um milagre, né? E às vezes são coisas simples, mas a gente sente no coração. É algo que não deixa dúvida. Então, se a gente tem uma prova, uma experiência, se a gente tem o experienciar, a gente tem a prova. Se a gente acredita, a gente acredita. Não aconteceu como eu pedi.
aconteceu o que precisava acontecer. E às vezes o milagre está justamente na minha aceitação. Para o meu espírito, o milagre é justamente eu aprender a ser humilde, confiar que eu não sei. Né? Maria escreveu aqui: demite-te da ideia de ser teu professor. É isso, gente. Porque o ego ele vai querer criar histórias, né, na mente, né? Até essa história que eu contei pra vocês é uma história na mente também. É tipo, eu estava atrasado pra pegar um trem, e aí eu pedi por um milagre, eu consegui pegar o trem. É uma historinha, é uma narrativa, né, que a gente cria. Mas não é necessariamente a narrativa, porque às vezes é isso que a gente traz. Ele vai usar isso porque isso é incrível pra gente. Pra gente que ainda acredita no tempo, que acredita na forma, essas coisas aconteceriam tipo, meu Deus, é isso, estou no caminho certo. Mas eu sinto que esse é realmente o milagre verdadeiro, quando a gente acessa a confiança, né, de que tudo tá certo. Porque na confiança a gente está no momento presente. E aí a gente pode acessar a Deus e a gente pode se libertar da culpa, né? Porque vem muita culpa também nessas ideias de eu não tô acessando milagres, né? Eu não tô, porque eu não ouvi a guiança, que foi o que aconteceu no começo ali do vagão, né? Que ela começou a culpar a mãe começou a se defender. É isso, porque a gente sente, eu não tô fazendo aquilo que era para eu fazer. E aí é até interessante, porque o Sen, ele vai trazer a famosa frase, né? O roteiro já tá escrito. Então, tipo assim, ainda às vezes é um nível até mais profundo, do tipo, aqui tudo que já aconteceu, já aconteceu. Você só tá revendo um filme que já passou. E você não tem, de fato, uma gerência sobre o que tá acontecendo. E a questão é, como é que você vai assistir esse filme? Você vai assistir esse filme com o ego abraçadinho lá, vendo culpa, vendo erro, raiva, culpando o outro, brigando internamente? Ou você vai assistir esse filme com o Espírito Santo, com Deus, curando a sua mente, acessando esses milagres, tendo essas percepções, acessando o amor, a gratidão? Esse é o convite, esse é o milagre verdadeiro. E conforme a gente vai realmente limpando todas essas ideias da percepção do que a gente quer no mundo, porque é isso que ele tá falando aqui, tipo, o milagre não é nada, a gente só tá querendo acessar a revelação, a gente só quer acessar esse lugar na mente onde a gente vê a verdade, onde a gente sente na experiência a verdade de quem a gente realmente é. E não ficar, conseguir o trem, ou conseguir o emprego, ou conseguir isso, ou conseguir aquilo. Sabe, não é isso que a gente quer, que o nosso espírito realmente quer, que a gente está fazendo aqui. E tem uma frase que eu também já ouvi de uma professora de um curso em milagres, que ela fala que um curso em milagres não é pra gente viver a vida melhor, né? Porque o ego pega muita gente desse tipo de frase. Porque se a gente for olhar muito para esse caminho espiritual, é muito comum a gente falar de manifestação, né? Então vamos usar a manifestação para manifestar o carro, o marido, o emprego, tudo que você quer, o apartamento do jeito que você quer, sei lá, os filhos que você quer, enfim. Vem aí essas ideias, então a gente começa a ter, e é muito doido, porque no fundo, se a gente for verdadeiro, em muitos momentos a gente tá usando, o ego tá usando isso. A gente tá querendo coisas pro ego, para se manter aqui na forma. E eu queria trazer, eu não tô aqui para melhorar a tua vida aqui na forma, não. Não é pra você conseguir o carro, não é pra você conseguir o apartamento. Não que essas coisas sejam erradas, porque aí o ego já leva pra esse lugar. Então não pode manifestação, não pode isso, não pode aquilo. Não é isso. É tipo, não é sobre isso. Tipo, é isso que eu tô falando pra você. Não é sobre isso. Para de achar que é sobre isso. Que é sobre a forma, não é sobre isso. Eu lembro também, gente, estou citando muitos retiros, mas foram frases que me marcaram. Esse professor David Hoffmeister, ele contou que uma vez ele recebeu num retiro dele uma mulher que era tipo a guru da manifestação. E aí ela já tinha manifestado tudo, era uma mulher muito próspera, com muito dinheiro. E aí ela pegou ele tava indo no banheiro, assim, tipo, entre sessões de retiro, e catou ele no canto, assim, tipo assim, nossa, David, você não fala nada sobre manifestação, você tem que falar sobre manifestação, porque isso é maravilhoso. Eu curei isso, eu curei aquilo, eu tenho um apartamento não sei o que, eu tenho não sei qual carro, Ferrari, não sei o que. E eu fiz tudo isso manifestando, e isso transforma a vida das pessoas. E pegou ele lá pra ficar falando. E ele falou, tipo, Aí no final ele pegou, olhou pra ela e falou assim, então tá bom, vou te convidar pra você compartilhar suas experiências de manifestação agora no retiro, tudo bem? Ela falou, não, claro, vamos lá, eu quero muito, expandir. Ela já era uma professora de manifestação.
Aí ele, tá bom, então tá. Aí ele foi lá no banheirinho dele, voltou lá pra sessão. E aí ele falou assim, a gente tem aqui uma irmã que tem uma experiência com manifestação, que a gente tá sentindo de ouvir ela falar, porque ela quer falar sobre a manifestação, a importância da manifestação, isso e aquilo. Aí deu o microfone pra ela, aí ele conta que ela ficou lá meia hora, quase meia hora, contando todos os milagres que ela tinha vivido através de manifestações, né? Esses milagres que é do ego, né? Que não são os milagres que um curso de milagres traz. Que às vezes podem ser, né? Vocês estão entendendo que tudo é como é usado. E aí, no final, ele terminou, né? Tava todo mundo impressionado. Aí ele perguntou, tá, obrigada pela partilha, mas... E você conseguiu curar o teu estado de mente com as manifestações? Você acessa a paz? Você acessa a felicidade? Você acessa o amor constante na mente? Como é que estão as suas relações? Aí ela, tipo, não, ainda tenho, tipo, ansiedade, ainda tenho todas as minhas dificuldades. Aí ele falou assim, tá bom, então vamos voltar para um curso de milagres. E aí voltou a falar, porque é isso, né, gente? A gente pode manifestar as coisas e a manifestação, ela é também uma forma da gente entender o poder da nossa mente. A gente entender que tudo isso é mental e que a nossa mente tem muito poder. Isso já é algo milagroso. Mas a manifestação pela manifestação não é o que a gente quer. Não é o que a gente está buscando aqui, sabe? O que a gente quer é sair daqui. A gente não quer continuar ilusão atrás de ilusão, atrás de ilusão. E agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Tá, mas e a paz na mente, né? Porque o objetivo do livro, é a gente remover os obstáculos ao amor, que é quem a gente realmente é. Esse é o objetivo. Não é apartamento, não é carro, não é nada disso. Tipo, não é isso que ele vai se propor a fazer com a gente nesse caminho. E aí o ego, às vezes, vai levar a gente pra esse lugar de, poxa, então se não é pra isso, por que eu vou fazer esse curso? Porque aí eu vou continuar com o meu problema financeiro, vou continuar com isso, vou continuar com aquilo, vou continuar com as brigas. Mas é porque ele quer que a gente se desapegue da forma, mas sabendo que às vezes ele vai usar a forma para curar a mente. Então a gente vai receber aquilo que a gente precisar receber para verdadeiramente acessar o estado de paz e de amor. Entende? Não é que a gente vai ficar, porque o ego leva a gente, vai debaixo da ponte, vai ter nada, vai ser horrível. Não é isso. É o estado da mente. E esse estado da mente a gente pode acessar verdadeiramente em qualquer contexto. E eu acho que essa é uma das grandes coisas que um dia a gente pode realmente assimilar em experiência, em poder sentir esse amor, sentir essa felicidade em qualquer lugar que a gente estiver. Esse é o verdadeiro milagre, que é o que vocês estavam falando, da aceitação. Eu aceito que agora tudo é perfeito exatamente como é. E eu posso acessar isso, né? Eu posso acessar essa verdade internamente, independentemente de se eu tô com aquilo que o ego diz que eu tenho que ter. Né? Porque isso é isso. As condições que o ego coloca são só condições pra gente adiar a nossa felicidade, o amor. É isso. Né? Então, se eu posso ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver... É só a gente adiando. E ele só quer limpar isso. Ele só, tipo, sai, para com isso. Agora. Vamos voltar para o agora. Para o milagre que tá aqui agora. Né? A cura que tá aqui agora. Nossa, gente, é muito profundo, sabe? Ouvindo essa história, muito interessante, tá? Sempre que você sentir de partilhar experiências de retiros e que relacionadas ao que você sentir de partilhar, sabe? Todas vocês, o que sentirem de partilhar, pode fazer sentido, né? Para muitas e muitas pessoas. Mas vamos lá, né? Manifestação é diferente de milagre. Muitas vezes a manifestação é um milagre. E só é um milagre, e isso é algo muito profundo que eu já tinha numa experiência também que eu tinha uma partilha de uma pessoa. Eu já tinha percebido isso, né? Tipo, que os milagres, eles acontecem com propósito. E o propósito é a cura da mente. É a cura da mente. Então, se ter a Ferrari vai levar você a entrar em contato com essa cura da mente, ok. E quem tá ouvindo, e até mesmo a gente em algum momento da linha do tempo, a gente pode entrar nesse lugar de, então pra que eu tô fazendo esse curso? Eu quero resolver meu problema financeiro, eu quero resolver não sei o quê, eu quero resolver não sei o que lá, eu quero conquistar não sei o quê, eu quero uma vida confortável, eu quero. De novo, volta. Dá 20 passos para trás e se demite da ideia de que você sabe o que vai te fazer feliz. Porque
a gente pode ficar apegado à ideia da manifestação. Então, um curso sobre manifestação ou um curso em milagres? Manifestação, porque eu tô nesse mundo, porque eu quero viver as coisas desse mundo. Não, amor. Você tá se enganando. Ok, as coisas desse mundo são muito legais, mas você acredita que essas coisas vão trazer para você justamente o que o milagre vai trazer. É uma correção antes. É um lugar de você reavaliar antes. Eu quero a casa, eu quero resolver minha dívida. Por que que você quer? E é muito profundo, porque é muito enraizada a ideia de que o ter vai resolver a nossa vida. De que a forma vai resolver. É muito enraizado. E por isso eu tô achando esse curso, essa experiência... Gente, é uma joia, é como se fosse um tesouro, é um tesouro você poder refletir sobre isso, sabe? Com honestidade, com humildade, esse lugar de você voltar e falar, não, pera, é muito legal, ok que é muito legal, mas o que eu tô fazendo aqui nesse plano? O que eu vim fazer aqui? O que minha alma anseia? A verdade, a minha alma anseia a verdade. Eu acredito que às vezes a cura das situações da forma vão me levar para esse lugar, mas eu não sei nada. Se eu soubesse, eu já estava nesse lugar. Eu já tinha conseguido tudo que eu queria. Não sei. É isso, sabe? Talvez esse curso, esse livro, essa experiência, a cada momento nos reconvida, né? Você realmente quer se curar? Você realmente quer se curar? Ou você ainda quer se distrair com as coisas que você acredita que são a sua cura? E aí é uma escolha que a gente faz e refaz, não só enquanto a gente está lendo esse livro aqui, mas na vida, né? É essa escolha de eu entrego o meu coração para a cura verdadeira, seja lá o que for. Eu entrego a minha vida para o Espírito Santo, independente de para onde isso vai me levar, porque é verdade. É a cura, seja lá o que for. E é isso, né? Deus é amor, Deus é alegria, o caminho é leve e feliz. O caminho pode ser leve e feliz. E conforme a gente vai dando os passos, conforme a gente vai manifestando esses milagres na mente, que muitas vezes, né? Por exemplo, uma doença, ela tá trazendo o milagre da resiliência, o milagre da humildade, o milagre de tantos outros milagres que a gente está ali na doença. A gente está ali naquela situação que, tipo, não estou dizendo que a doença é necessária, eu estou dizendo apenas que o milagre ele pode estar em lugares que a nossa mente não é capaz, às vezes, de reconhecer, né? E é isso, é para os corajosos, como disse Gabi há uns episódios atrás, é para os corajosos. Mas se você está aqui, amor, digo-te, você é corajoso, você é corajosa, você tá pronto, você tá pronta, nós estamos prontas, e a hora é agora. Isso, vamos receber. Em experiência em milagres. E só para complementar uma última coisinha que eu senti de falar, é exatamente o que a Deia falou, sabe? Quando a gente quer uma coisa muito na forma, às vezes cabe a gente se perguntar por que eu quero isso, sabe? Por que eu quero esse apartamento? Por que eu quero essa relação? Por que eu quero esse mudança no emprego? Por que eu quero isso? Mas, tipo, um porquê verdadeiro, assim, por quê? Por que eu quero? Não o óbvio, porque eu preciso do apartamento, porque eu preciso do emprego. Não, por quê? Porque eu quero. O que eu tô acreditando que isso vai resolver? Sabe? O que eu tô acreditando que isso vai curar? E aí, porque é aí que vem, assim, as curas verdadeiras na mente, sabe? É aí que vem as respostas verdadeiras. Então, sei lá, eu tô acreditando que eu preciso de um apartamento porque eu tô acreditando que eu sou muito frágil e se eu não tiver um apartamento vai acontecer uma coisa horrível e eu não vou ter uma segurança financeira, enfim. Ideias na mente, tem muitas ideias sobre isso, sobre ter casas, né? Que isso vai trazer segurança pra gente. E aí, no livro, ele vai falar, será que te traz segurança mesmo ter uma casa? Será que te traz segurança mesmo esse emprego que você quer? Será que te traz amor mesmo, essa relação desse jeito aí que você tá pensando? Né? Será que é isso? E aí, nesse lugar, ele vai querer que a gente cure essas ideias profundas de segurança. De onde está a minha segurança? De onde está o amor? De onde está a completude? Onde é que está? É nisso? É no carro? É no apartamento? É no emprego? É no amigo? É na família? É isso que traz segurança mesmo?
Porque aí, se a gente for olhar para o exemplo do mundo, a gente vai ver muitas contradições, porque esse é o mundo do ego, né? O mundo do ego é assim. Ah, você se casar, ter um marido, ter filhos, você vai estar seguro, vai ter alguém para cuidar de você quando você morrer, né? Quando você for velhinho. Mas tem mesmo? Porque a gente vai ver muitos exemplos no mundo que não tem. Então é isso que vai trazer a tua segurança de fato, né? Então o ego, ele coloca muitas condições que são vazias. Então a gente procura coisas que são da alma. Por que a gente sente que está faltando segurança? Por que a gente sente que falta amor? Porque a segurança interna é a segurança de Deus, é confiar em Deus. Deus é que vai trazer essa confiança pra gente. A confiança de que Ele vai prover tudo aquilo que eu precisar no momento necessário, que realmente vai te dar o estado de paz verdadeiro. Acessar esse estado de paz sem os condicionamentos do ego, porque o ego vai pegando as coisas e fala assim: ah, tá bom, a gente tá se sentindo seguro e pequeno, então vamos lá, apartamento, casar, isso, aquilo, carro. E ele vai falando: se você juntar tudo isso aí, vai dar certo, você vai se sentir seguro. Só que não, né? A gente não acessa essa segurança através dessas coisas. E conforme a gente vai depositando a nossa confiança nisso, aí a gente tá escolhendo a ilusão. A gente tá falando: não, é aqui que está a minha segurança, é nisso aqui que está a minha segurança. E aí que a gente vai cometendo muitos equívocos e ficando morrendo de medo, né? Porque o mundo do ego é isso. Um dia você tem um apartamento, no dia seguinte você pode não ter. Um dia você tem um casamento, no dia seguinte você não pode não ter. Mas se isso é a minha segurança, então o que eu faço? Sabe? Gente, é muito profundo, porque a gente deposita as nossas crenças no que ele vai chamar de ídolos. Então, o apartamento é ídolo, né? Dinheiro é ídolo, família é ídolo. Isso é muito duro pro ego, né? Pra gente assimilar isso, porque daí parece: ah, então eu não vou ter família, eu tenho que odiar. Não é isso, né? Mas é ídolo, dependendo da maneira que a gente usa, né? Relacionamento é ídolo, emprego é ídolo, saúde ou doença é ídolo em alguns momentos, né? Porque a gente está depositando aquilo que a gente tinha que depositar em Deus, a cura que a gente tinha que fazer em direção a Deus, em algo do mundo. E aí a gente nunca vai ter paz, porque essa é a questão do ego. Então ele vai colocar as coisinhas pra você conquistar, mas ele vai sempre te lembrar que a qualquer momento pode dar errado esse plano maravilhoso que ele fez pra você, e você nunca vai acessar a paz, porque você não é ali que tá. Não é ali que tá. Absolutamente não é ali. Você pode experienciar milagres na família, você pode experienciar milagres no apartamento, você pode experienciar milagres no carro, você pode experienciar milagres em todos os lugares. Mas é porque está curando a sua mente dessa ideia equivocada que você está se apegando naquele momento, em direção à verdade. E é por isso que você experiencia esses milagres, por isso você experiencia a conexão com alguém. Não é por conta da pessoa fisicamente ali que está me fazendo com que eu sinta que eu não estou sozinha. Estou com medo de ficar sozinha, por exemplo, né? Que às vezes ele vai falar assim: o que é medo de ficar sozinho? Você não tá sozinho nunca. Você tá com Deus a todo momento. Então o que é essa projeção de medo de estar sozinho? É a ideia de separação, a ideia de que a gente está separado de Deus é muito profundo. E a gente vai e projeta na pessoa: ah, então eu não tenho ninguém, eu tô sozinho por conta disso. Mas não, quantas vezes a gente já experiencia a solitude? Eu tô sozinha, mas eu tô completamente preenchida de amor, de paz, em solitude. E quantas vezes eu tô no meio de um monte de gente e eu me sinto sozinha? Porque não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Então, ele fala, né? Esse mundo está invertido de cabeça para baixo. Você tá acreditando o exato contrário do que realmente é. E você se perde acreditando nisso tudo. Você se perde completamente nessa loucura do ego. E é isso. O ego sempre vai querer alguma coisa no futuro, que vai trazer a felicidade no futuro, e que verdadeiramente nunca vai poder te trazer uma sensação de estabilidade, de eternidade. Porque nada que o ego cria é eterno, tudo é perecível. Então, ou você vai conseguir no futuro, e mesmo quando você conseguir, você pode perder a qualquer momento. Então, você nunca vai estar em paz verdadeiramente. Esse é um convite, né, pra gente também se refazer e se refazer. O que eu quero de verdade? O que eu quero de verdade? Por que eu quero? Porque eu vejo, eu consigo ouvir também aqueles egos, aqueles pensamentos de medo. Ah, não, mas tudo bem, então eu quero ficar na ilusão mesmo. Então eu quero ficar no mundo de percepção mesmo. Vou preferir ficar só por mais um tempo. Vou adiar aqui um pouquinho, eu quero resolver esse problema aqui, depois eu vou... E é esse convite de enxergar a profundidade da doença da mente.
a profundidade da doença da mente, o lugar que a gente se encontra hoje. Claro, eu sou muito otimista, e eu não sou só otimista, eu realmente sinto e acredito e vejo que a gente está crescendo, que a gente está abrindo os nossos olhos, sabe? Eu sinto isso, eu vejo isso, eu vivo isso. Mas é um exercício, essa reprogramação é um processo assim que a gente, jogando luz, eu acho que a gente vai cada vez mais facilmente se reorientando pro sol, para a direção da luz, sabe? Porque é sobre isso. O que você quer? O que você realmente quer? Ah, eu realmente quero um apartamento. Eu realmente quero um apartamento. Eu realmente acho que é importante o apartamento. Aí você consegue o apartamento. E aí você fica doente, você fica de cama e você tem que ficar no hospital, você não vai nem usar o seu apartamento. É o apartamento mesmo que você quer? É o apartamento que você... Essa ideia da paz, que eu acredito e sinto que o ser humano, que a gente busca verdadeiramente, o que todos buscam. Existem também, talvez, buscas universais, né? Da qualidade humana, assim, tipo, somos humanos, ansiamos pelo que é nosso merecimento, que é a nossa herança natural, que é a plenitude, a paz, o amor, a bem-aventurança. É isso que a gente quer. E essa pergunta, ela pode ser refeita e refeita e refeita ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, e conforme a gente vai como é que eu posso dizer? Conforme desejos vão surgindo, volta para essa pergunta, volta para esse lugar assim, o que eu quero de verdade? Essa prática, né, que você falou da oração desse livro, que eu não sei em que momento tá, mas já que você trouxe, e é algo que eu faço, e talvez vocês aqui também façam, que logo de manhã, assim, a gente se entregar, sabe, os nossos pensamentos, o nosso dia, pro Espírito Santo, pro eu superior, ou o que você acreditar, a palavra que mais te conectar com essa entrega, a guiança superior. Eu acho que isso pode promover muitos milagres na nossa vida, no sentido da mente, né? Milagres no sentido de correção, de perdão da mente mesmo, desse redirecionamento. É isso. E é isso mesmo, né? Tanto pedir as guianças, usar essas perguntas para entregar os pensamentos de medo, né? Porque é isso, né? A gente faz a pergunta pra gente olhar, então, ideias de segurança, ideias de solidão, ideias de... Enfim, a gente tem muitas ideias na mente que são coletivas, a gente tá curando a mente, a gente tá curando só a nossa mente, que ele traz isso, a gente tá curando o todo, toda a mente está sendo curada. Então, não é à toa que a gente tem pensamentos muito parecidos, porque é a mente que a gente tá fazendo a cura. E olhar para que ele cure na nossa mente individualzinha, que também é a mente coletiva, aquilo que a gente precisa. E daí, se for curado, você pode receber o apartamento, sabe? Só que você vai receber o apartamento num lugar de muito mais paz, de muito mais verdade, porque você vai saber que não é aquilo ali que te traz a segurança, sabe? Tô me lembrando de novo de mais uma frase no retiro. Foi uma moça que ela estava viajando pelo mundo falando de um curso de milagres, e ela conta que antes do despertar mais forte dela com o curso de milagres, ela amava viajar, adorava, e ela queria fazer isso assim a vida toda dela, e ela entrou no mercado super corporativo, enfim, até despertar dela. E aí ela conta que muitas pessoas, ela foi lá para Livre Miracles, viveu bastante tempo lá, ela era tradutora inclusive do David, e ela falou que ela nunca teve esse chamado, assim, nunca surgiu essa oportunidade de viajar. E ela ficava entregando isso na mente, porque ela tinha um preciosismo muito grande com isso, de querer viagens, várias pessoas viajavam o mundo para falar de um curso de milagres. E aí ela disse que o dia que ela verdadeiramente entregou esse pensamento, de que era a viagem que ela precisava, de que era a viagem que trazia felicidade para ela, surgiu a oportunidade. Ela falou que ela entregou verdadeiramente, falou, entregue para você. Se não for isso, tá tudo bem, é seu. Faz o que for melhor com a minha vida para que eu possa ser feliz, para que eu acesse os milagres e as curas. E daí ela diz que nesse dia, ou no dia seguinte, surge essa oportunidade dela começar a viajar pelo mundo contando sobre um curso de milagres e ensinamentos. Aí ela falou que ela se perguntou, sabe, Jesus, mas por quê? Por que só agora? Tipo, você deixou, eu sempre quis isso, por que só agora? Aí ela falou que ela recebeu a resposta, porque antes, se eu tivesse dado isso pra você, você teria usado pra se machucar. Que é essa ideia de quando a gente consegue as coisas através do ego.
Porque a gente fica apegado, a gente fica usando pra se machucar, que é o medo, né? Então eu vou perder isso, então, sei lá, eu tenho que ser uma boa oradora, porque daí todo mundo em todos os lugares que eu for tem que gostar do que eu falo pra ele continuar me dando essa missão. Ela se machucando, né? Dizendo não mereço, o medo. E quando a gente entrega, enfim, gente, é forma isso aqui não é nada. Então, tudo bem a gente receber ou não receber, mas é sempre útil. Muitas vezes é um lembrete também do amor dele pra gente, quando a gente recebe essas coisas dele, tipo, você é amada, eu estou te vendo, eu sei que você ainda acredita que tá aí, tá tudo certo, né? E esse é o milagre verdadeiro, não é um apartamento, não é a viagem, é quando você tá realmente livre. A mente tá livre, né? Que lindo esse exemplo, que lindo, que lindo. Eu acredito muito nisso. Eu já vivi coisas semelhantes, assim, não de viajar o mundo, mas de um momento de entrega e no dia seguinte algo assim milagroso acontecia, sabe? E é isso, né? Tipo, a minha percepção, e é isso vem muito pra mim, quando as pessoas querem muito um relacionamento, querem muito X, Y, Z coisa, essa ideia que talvez todo mundo já passou por todo mundo, que é justamente quando a gente não precisa mais daquilo, quando a gente acredita que não precisa daquilo para ser feliz, aquilo chega. Tá completo e aquilo chega. E se chega antes, vai chegar pelo ego, vai chegar nesse lugar de percepção, de distorção, tem aprendizado, mas não é a cura, né? Tipo, tá no caminho da cura. Se chega nesse lugar de necessidade, é todo uma manobra do ego, né? Que não vai trazer, pelo menos a manifestação em si, ela não é a cura, ela não é a medicina que a gente está buscando, nem é a resolução dos problemas que a gente está buscando. Profundo demais. Nossa, esse podcast eu queria mandar uma mensagem para todas as pessoas que eu conheço. Falar, olha só, assiste, por favor, esse episódio, que ele tá muito especial. É isso, né? Eu aqui, ó, com milagre, só falo disso, brincadeira. Bem, faz parte, é isso, né? Vamos expandindo aí a mente, as percepções. Vou ler o próximo 50, mas me veio aqui uma frase que eu queria repetir, que inclusive tem a ver com isso que você falou, né? Das metas universais, né? Que você trouxe. E essa talvez seja a única meta. A gente tem vários, né, religiões, vários caminhos espirituais, mas a meta é a única. E tem uma frase que ficou muito ali na minha cabeça, que ele fala no livro. Se eu não me engano, tá escrito, tipo, exatamente assim, ou bem próximo disso, né? Que é: poderia você esquecer a única meta imutável através do tempo? Então é isso, tipo, essa meta a gente nunca vai esquecer, né? De que é voltar. E ela é imutável e a gente carrega ela com a gente em todas as nossas experiências. Porque tá todo mundo querendo seguir pro mesmo lugar. A gente só tá ainda meio perdidinho aí com as coisas do ego, a gente acha que é por ali, pra cá, mas tá todo mundo buscando a mesma coisa. Que lindo, que lindo. 50. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Isso tem bastante a ver com o que a gente vem falando, né? Que é isso, aceitar como verdadeiro o que a gente cria de acordo com Deus, né? Que a gente cria expandindo a partir de Deus, né? Dos pensamentos de amor, né? A partir disso, aí sim, a criação é verdadeira. Agora, todos os outros pensamentos de medo, de solidão, de rejeição, de insegurança, de doença, tudo isso, todos os outros pensamentos de mundo que a gente tiver criado é falso, né? É uma ideia falsa que está em desacordo com a criação, porque ela nunca poderia nem ser concebida. Então, ela não existe, né? Existe nessa mente equivocada que a gente criou num sonho, mas na realidade, na nossa verdadeira realidade, na nossa dimensão real, ela realmente não existe, né? Não é verdadeiro. E é por isso que o milagre ele chega nesse lugar muitas vezes disso, né? Tipo, não dá realidade.
não dou realidade para isso daqui que tá aparecendo. Então eu sei que, sei lá, tem a história do apartamento, eu sei que eu quero isso. Mas eu paro de dar realidade para esses pensamentos de que é isso que vai me dar segurança. Entende? As coisas no mundo existem, mas eu não dou mais realidade para esses pensamentos de medo, de culpa, de sofrimento, de solidão, de fragilidade, de ser vulnerável, de separação. Eu não dou mais realidade para isso. E aí a minha mente consegue dar realidade para a única coisa que é real, de fato, né? Que é o amor, a sensação de felicidade, de paz, de segurança. Que esses sim são os pensamentos verdadeiros. Lembrando que, só pra, né, tipo, bem, pelo menos isso veio pra mim, assim, né, essa ideia, né, do aceitar como verdadeiro o que está de acordo com a criação e rejeitando como falso o que está em desacordo. Não que, porque ainda são sombras, como a Gabi falou e como eu já vi em algumas partes aqui desse livro, né, tipo, às vezes a mente e os pensamentos nesse nível mundano, né, de percepção, pode refletir o que é verdadeiro, mas ainda assim é como se fosse uma sombra. A gente está ali acessando algo, uma lembrança do que é verdadeiro, mas a gente ainda não está acessando o que é realmente verdadeiro. A mente ainda não está totalmente, não alinhada, mas limpa, curada, né? Só está refletindo. Então a gente pode aceitar. Porque entra naquele lugar do que a gente estava conversando, inclusive antes de gravar, que a Dani falou, não vamos falar sobre isso agora porque é muito bugante. Não vou falar, Dani, não vou falar. Mas é isso. Fica confuso se a gente for entrar nesse lugar de, eu só vou rejeitar então o que não é agradável e vou aceitar o que é agradável. Eu vou dizer que não é real porque eu sinto culpa, mas é real porque eu sinto amor. Sim, é por aí. Uma vez que você consegue reconhecer o que é imutável, o que é universal, você está refletindo, a sua mente está espelhando, está refletindo para você algo que é verdadeiro. Mas ainda é a sua mente refletindo para você. Você pode aceitar porque é sobre algo que é como alguém falou a verdade para você. Então você pode acreditar nisso. Agora a mente vai dizer também aquilo que não é real, sobre aquilo que não é real, vai tentar espelhar para você, vai tentar manifestar e mostrar e provar para você através da forma o que não é real. E aí cabe a nós ir fazendo esse discernimento, ir buscando esse discernimento. Isso que está sendo refletido aqui para mim agora é verdadeiro? É eterno, imutável, não é destruído por esse mundo aqui, com as coisas desse mundo pelo tempo? Ok, então eu aceito como verdadeiro, né? Exatamente. Porque esse ensino leva a gente para esse lugar cada vez mais da mente, né? Então, eu vou falar bem brevemente, né? Porque vou compartilhar o que a Andrea trouxe, porque talvez clareie um pouco. Que a gente estava falando de uma lição de um curso de milagres, que fala pra gente não dar realidade para as coisas, e daí a Andrea trouxe essa questão de não dar realidade para as guerras, mas dar realidade para o arco-íris, né? E é isso que ele vai falar pra gente, que a gente tem que perdoar tudo. A gente vai perdoar arco-íris também, a gente vai perdoar céu azul, a gente vai perdoar mar, a gente vai perdoar pôr do sol, a gente vai perdoar tudo. Vai perdoar gatinho, vai perdoar tudo que vocês imaginarem, a gente vai perdoar. A gente vai ter que enxergar isso como que isso não é isso não é o amor verdadeiro de Deus, sabe? Pode estar refletindo, a gente pode estar até acessando, mas não é o que realmente é. O que a gente realmente pode experienciar, a nossa verdadeira natureza não é isso. E a gente vai, em algum nível, em algum momento, a gente vai perdoar essas coisas, a gente vai se libertar. Porque essas coisas bonitas, elas às vezes podem vir até no lugar do apego. Né? Então eu posso usar assim um arco-íris para falar, nossa, que maravilhoso, estou sentindo um milagre aqui. Eu estou sentindo porque você abriu a sua mente para receber. E maravilhoso, recebe. Mas você pode usar o arco-íris para se apegar, para falar, ai, que bonitinho, eu queria que ele estivesse aqui sempre, que todos os dias eu acordasse e tivesse o arco-íris, porque eu só fico feliz quando tem arco-íris, e a minha vida é melhor quando tem arco-íris, sabe? Aí de novo o ego colocando uma barreira. Tipo, você não vai ser feliz sempre, você vai ser feliz quando tiver arco-íris. Aí tá difícil, né? Porque não tem arco-íris todos os dias. E o que ele quer é que você seja feliz todos os dias. Esse é o lugar que a gente vai acessar na última instância. É um amor, é uma felicidade muito maior do que a desse mundo. Que a gente pode acessar em relâmpagos, né? Em pequenos momentos.
Mas conforme a gente vai se purificando e tirando essas importâncias, a gente vai se abrindo para realmente enxergar o que está além. Eu quero mais, não quero um gatinho fofinho só, eu quero mais do que isso. É bonitinho, mas eu quero mais, né? E experienciar mais e mais e mais nesse lugar muito mais profundo na mente, assim, uma experiência muito mais profunda. E aí eu sinto que é isso, né? E eu repito, gente, não é pra gente odiar gatinhos, odiar o céu, odiar nada disso. Não é isso que a gente tá falando. Nem rejeitar, né? Nem ignorar também, tipo, nem desmerecer. rejeitar. Exatamente, André, exatamente. Porque quando a gente começa a estudar um curso de milagres, não é incomum os estudantes começarem, às vezes, até ficarem meio apáticos. Tipo, ai, mas se nada significa nada, se nada é nada, por que esse mundo, por que isso, que aquilo. Não é isso, gente, não é isso. Porque o espírito, ele quer levar a gente pra felicidade, pro amor. Ele nunca vai levar a gente pra gente se sentir apático, nada com nada, nada com nada. Não é isso. A correção na mente tira esse ídolo, porque é um ídolo, tira essa realidade que você está dando para isso. Começa a acessar o que está além disso, porque o convite que eu estou te fazendo aqui é maior, é mais profundo. Eu não quero que você fique feliz só quando você está ali na praia, porque às vezes você não vai estar na praia, eu quero que você fique feliz sempre. Esse é o meu convite para você. Não é o contrário absoluto, que daí é o que o ego fala, então nada é nada, eu vou ficar feliz nunca. Não é isso. Isso é o ego. O convite dele é além, eu quero te levar além disso daqui, eu quero te levar além do que você tá vendo. Quero te levar além do mosquito que tá aqui zumbindo no seu ouvido. Além disso, é pra lá que eu quero te levar, né? E me dá o seu sim que a gente vai trilhar esse caminho, a sua pequena disponibilidade, né? A gente vai chegar lá. Me conecta muito com aquela frase de Jesus, né, das crianças, que se não for como criança a gente não entra no céu. E a criança é isso. A criança é felicidade. É felicidade na praia, é felicidade dentro de um quartinho que botou ela ali num cantinho e ela tá ali querendo explorar tudo, querendo brincar com tudo, sorrindo com tudo. Ela não fica entediada porque tá em casa, entende? Porque tá no escuro, porque tá no claro, porque enfim, a criança ela tá ali presente e vivendo esse estado de bem-aventurança. E esse é o lugar, talvez, que esse livro quer levar a gente, né? Essa bem-aventurança incondicional, que não é desse mundo, que vai além do pôr do sol, que vai além. Demais, demais. Eu convido você que está assistindo até aqui esse podcast, se você não começou a fazer as lições de um curso em milagres, recomendo. Recomendo que você faça, que você comece a fazer as lições, porque é um grande aliado, né, a essa leitura desses textos aqui, e vai trazendo também muitos pontos. Talvez a gente faça, inclusive, em algum momento, a gente tire um tempo em algum podcast para falar só sobre as lições. Enfim, Gabi, acho que pode ser interessante, sabe? Porque gera bastante agitação, agitação na mente, principalmente no começo. É bem, bem legal. Sim, E lembrando que ele fala no livro, né, que através das lições que você pode atingir a meta desse curso, né? Não me lembro exatamente como é que tá escrito, mas ele dá uma ênfase de que é as lições que é pra gente fazer. Tudo bem, vamos ler, vamos aprender. Isso dá uma base aí pra gente compreender, às vezes até algumas coisas, muitas coisas também que estão na lição. Mas o convite é pra gente experienciar. O convite dele é uma experiência, não é a gente ficar alimentando o intelectual aqui, lendo 1000 páginas. É a gente acessar a experiência. E a lição é uma forma bem interessante de fazer isso. Maravilhoso. É isso. Tô muito grata, muito feliz por esse super podcast. Gratidão, Gabi, gratidão, meninas. Gabi quer trazer mais alguma coisa? Maria tá falando, tô tão feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que você tá aqui, amada. Vários insights, gratidão. Meire também colocou isso. Legal. A gente queria só agradecer. Agora a gente encerrou a primeira sessão, a sessão 1. A partir do próximo podcast a gente vai para a sessão 2, capítulo 1, que é a revelação, tempo e milagre. Então a gente se vê no próximo para começar essa nova sessão. E é isso, gratidão por estarem aqui, pelas meninas, por ouvirem, pelo convite da Andréia. E a gente segue juntos. Seguimos.
Gratidão, gratidão você. E até o próximo podcast.